eu sou a Daniela Krieger. Estamos de volta para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite esse momento, se você não é inscrito no canal, faça isso agora. Se inscreva, curta e compartilhe. Hoje nós temos um tema bastante polêmico para esse ano de 2026, que é a reforma tributária. Está conosco o João Philips, consultor tributário. Boa tarde, João. Seja bem-vindo ao canal. Boa tarde, Daniela. Tudo bem? Fico feliz pelo convite. Realmente é um tema polêmico e desafiador, né, que é a adaptação da reforma tributária. Então, iniciamos aí a transição, já estamos em transição, e aí vamos aproveitar esse momento aí no seu canal para trazer maior lucidez daquilo que precisa ser feito e pensado no futuro para, né, as empresas como um todo, né, independente do regime tributário, do tamanho, todas terão que se preparar. Então, fico muito feliz e obrigado aí pelo convite. Vamos desenrolar essa reforma, se tudo der certo. João, conta pra gente um pouquinho, rapidamente, da tua trajetória, para as pessoas saberem quem tu és e de onde tu estás vindo. Então, eu já estou há 22 anos na área tributária, né? Tive a oportunidade de trabalhar dentro do escritório de contabilidade, né? O meu início foi dentro do escritório de contabilidade. Eu sou natural de Blumenau, mas já moro há um bom tempo na cidade vizinha de Gaspar, né? E aí em Gaspar que eu comecei a trabalhar na parte de contabilidade. Tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, em Gaspar mesmo, né? Na parte de controladoria. E aí eu tive a oportunidade, depois de 10 anos, de ser convidado a ser sócio dos meus professores na época. Quando eu comecei na área fiscal, comecei a fazer cursos e treinamentos. E aí, na época, fiz alguns treinamentos com meus sócios, o Jefferson e o Derlindo, né? Eles tinham a visão moderna já. E aí a gente sempre manteve um relacionamento, né? Porque o tributário é esse manicômio, né? Então a gente vai dialogando, conversando, ver se a gente está no caminho certo. E aí eu, depois de 10 anos, tive um convite para ser sócio deles. Então hoje eu sou sócio da Visão Moderna, além de ser consultor, também sou instrutor tributário. E estou aí há 12 anos na parte de consultoria, treinamentos, auxiliando empresas, sistemas e contabilidades na parte tributária. Então hoje meu carro-chefe, meu cliente é principalmente contadores, mas naturalmente que aí a gente acaba trabalhando também com empresas e sistemas. Então estou aí, né, nessa longa caminhada, nesse resumo. Então sou formado em Ciências Contábeis aí pelo IB-Sociesc, né, tenho uma MBA em Gestão Tributária pelo INPG, fora os demais cursos tributários que a gente tem que fazer técnicos, que a gente tem que estar em constante estudo. Então, para abreviar, né, o meu breve currículo, seria isso, né? A gente lançou ano passado nossa mentoria da reforma tributária. Então, hoje nós estamos com a bússola da reforma tributária, que a gente atendendo 180 empresas e contadores, mentorando mesmo, acompanhando a reforma tributária. E aí a gente está realmente estudando e procurando entender, né, essa grande mudança que a gente vai ter com a reforma tributária. Então, nesse ponto que eu chego, né, nesse currículo, então, trabalhando com empresas atualmente através da minha consultoria. Então, a gente tem buscado temas aqui que ajudem sempre o empreendedor a melhorar o seu negócio, vendas, gestão, inovação. E a reforma tributária é um ponto bastante temeroso nesse momento. Por quê? Eu tenho muitos clientes que chegam para mim e falam assim: ai, Dani, no meu ramo ninguém tá falando disso ainda. Eu disse, tá ok, mas a reforma já começou. Ela já começou em 1º de janeiro desse ano, né? Então, João, para a gente começar a entender um pouquinho, a reforma, a gente sabe que vai entrar o imposto IVA. Passa para a gente quais são as diretrizes ali desse imposto novo, como é que vai funcionar e o que a gente precisa olhar primeiro? Vamos lá, Dani. O que é importante primeiro a gente entender? Nós estamos num momento único, nacionalmente falando, historicamente falando, na parte tributária. Nós vamos passar pelas reformas das reformas. Então a gente está na primeira fase, né? Como você mencionou aí do IVA, né? O Imposto sobre o Valor Agregado. Então o IVA, que está sendo agora criado com a reforma tributária, né, que é a reforma tributária do consumo, é o primeiro passo. Então nós vamos ter ainda outras reformas. Então, no curto espaço de tempo, nós vamos conviver com profundas mudanças no cenário tributário. E aí é isso que a gente precisa começar a entender. Primeiro ponto, não é uma reforma isolada, é uma revisão de toda a estrutura tributária brasileira. Então, vai ser revisto os impostos sobre o patrimônio. O
Que imposto de patrimônio, João? IPVA, IPTU, né? Por exemplo, vai ser revisto o imposto de renda, como já foi revisto ano passado, já foi mudado a lei, foi criada a isenção para quem ganha até R$ 5.000. E a gente está aí nessa primeira fase, que é a reforma tributária do consumo, que cria o conceito do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Então, o Brasil, ele demorou aí cerca de 20 anos para conseguir implementar uma reforma tributária. Então, a gente está atrasado, infelizmente. Países como Paraguai, né? Aqui olhando para a América do Sul, né? Paraguai, Uruguai, né? Outros países da América Latina, Estados Unidos, Europa, já possuem esse modelo já formalizado, funcionando. Então, o Brasil ele copiou o que já funciona em mais de 170 países, que é o conceito do IVA. Então, o que nós estamos convivendo agora? Nós estamos convivendo com a reforma tributária do consumo. Que reforma tributária, que consumo, João? Hoje, quando eu contrato um serviço, um encanador, um médico, um dentista, um contador, quando eu compro um produto, né, um celular, um notebook, alimentos, eles têm impostos embutidos no seu preço. É o imposto do consumo. Então, nós, empresários, quando nós vamos formar nosso preço de venda, nós embutimos no nosso preço de venda os impostos que a gente vai ter que recolher para o governo. E esses impostos, naturalmente, como embuto no preço, quem paga esse imposto é quem consome. E aí a gente vai substituir os atuais formatos de arrecadação desses impostos por um novo conceito. Então, hoje, o comércio, a indústria, ela recolhe o imposto do Estado, o ICMS. Recolhe também, né, o PIS e COFINS, que são duas contribuições. A indústria paga ICMS, paga PIS e COFINS, e também paga o imposto da indústria, o IPI. E o prestador de serviço, ele paga o PIS e COFINS para o governo federal e paga o ISS para a prefeitura. Então, esses são os tributos que estão sendo mexidos nesse momento. Então, eu estou pegando o ISS da prefeitura, o ICMS do Estado, o PIS e COFINS do governo federal e o IPI também do governo federal, e esses 5 estão sendo reformulados, onde, na realidade, o ICMS e o ISS vão deixar de existir, o PIS e COFINS vão deixar de existir, e no lugar deles vai vir o IBS e a CBS, que é o nosso IVA. Então, no Brasil, vai existir o IVA chamado IVA dual, que eu vou ter que recolher 2 IVAs. Então, hoje eu vendo, eu tenho uma loja aqui no centro de Blumenau. Eu vendo uma mercadoria, eu tenho que pagar o ICMS para o Estado, PIS e COFINS para o governo federal, para a União. A partir da reforma tributária, eu vou começar a pagar IBS e CBS, que é o nosso IVA. Nisso tem uma alteração que as pessoas vêm me perguntando, os empresários vêm perguntando, mas agora eu não preciso mais fazer a nota de produto e a de serviço? Hoje nós temos separados o ICMS, que é produto, e o ISS, que é serviço. Os dois se unem e viram o IBS, correto? Correto, que é o IVA dos estados e municípios. Isso. E aí, como é que vai ficar isso no futuro? Vai ficar uma nota unificada? Nós temos já um projeto uma lei, na realidade, já publicada e sancionada, que mira para o documento fiscal único, a nota fiscal única. Mas essa não está sendo implementada nesse momento. Ainda fica separado, então, por enquanto? Ainda fica separado, por enquanto. Então, por enquanto, eu que vendo mercadorias, vou emitir minha nota fiscal, se for para consumidor final, pessoa física, a NFCE, a nota fiscal de consumidor eletrônico. Se eu vendo para outra pessoa jurídica, a NFE. E eu que presto serviço, a nota fiscal de serviço eletrônico. Para os sistemas, inclusive, de gestão, os ERPs, né? Eles têm alguns têm muita dificuldade de fazer as duas notas. Então, por exemplo, uma prestação de serviço, onde você tem instalação de alguma coisa e mais o prestador de serviço, são notas separadas, tal. Perfeito. Então, os sistemas trabalham com isso. Acho que pode facilitar realmente fazer uma nota unificada. Isso. Mas a tributação daí vai ser unificada nesse ponto, né? O que acontece, né? Como a gente está passando por uma reforma tributária, a reforma dos tributos, eu mexer ainda na estruturação de um documento fiscal, seria muitas mudanças ao mesmo tempo para controlar. Então, qual foi o objetivo da reforma tributária? Nunca foi reduzir carga, foi manter e garantir no futuro. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos estruturar e garantir a reforma tributária acontecendo, num futuro distante, unificar os documentos fiscais. Então, nesse primeiro momento, o que está acontecendo? Todos os documentos fiscais estão sendo adaptados para a reforma tributária. E aquilo que não tem documento fiscal está sendo criado documento fiscal. Então, por exemplo, final do ano agora, o governo criou a fatura de água
eletrônica, né? Foi criada agora a nota de pedágio eletrônica, foi criada a nota fiscal de serviço de locação de bens móveis e imóveis, que antes era só uma fatura. Foi criada a nota fiscal de venda de uma casa, de um apartamento, que antes não tinha documento fiscal. Então, todos esses documentos estão sendo criados. Implementados. E implementados, olhando o que? A reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária, ela vai mudar o jogo da apuração dos impostos. Porque hoje eu emito o documento fiscal, a contabilidade recebe o documento, prepara a declaração, envia para o governo, envia a guia para eu recolher e está tudo certo. E aí o fisco tem 5 anos para verificar o que a contabilidade montou na declaração. Ou seja, o fisco tem 5 anos para me auditar e me criticar. Com a reforma tributária, o que vai acontecer? Eu vou emitir meu documento fiscal, esse documento fiscal já vai para a base do governo. E aí a contabilidade vai acessar a base do governo, vai ver o que o governo processou, e aí vai ser a contabilidade que vai auditar o que o governo estruturou. Esse sistema do governo é o split payment, que a gente já falou no outro episódio, não é? Não. Não? Ainda não, é outro. Entendi. Esse é um sistema de apuração mesmo. Então certo. É um sistema de apuração da CBS e do IBS. Então, nosso IVA, ele vai ter uma plataforma na nuvem, onde o governo vai captar todos os documentos fiscais eletrônicos para fazer a apuração. Então, o que vai acontecer? O governo vai entregar, João, tá aqui a tua apuração. E o João vai ter que auditar aquilo que o governo processou, ajustar o que precisa ser ajustado para pagar o imposto. Mais ou menos o que a gente faz hoje com o imposto de renda, que quando você abre lá para fazer o imposto de renda, já tem todos os seus consumos, né? Perfeito. É isso? Vai ficar nessa linha. Nessa linha. Só que aí muda, por exemplo, a responsabilidade da contabilidade. Porque hoje ela processa e envia e o papel de auditoria do governo. Agora o governo vai processar e o papel de auditoria é nosso. E aí a contabilidade vai ter que ter um nível de senso crítico e analítico muito maior para poder analisar tudo que foi processado e analisar aquilo que faltou processar. Isso é um ponto bastante importante, porque quando a gente fala de empresários, às vezes os empresários tendem a contratar a contabilidade mais barata. E isso, na maioria das vezes, ela é um grande erro, um grande tiro no pé. Porque se você não tem um bom profissional de contabilidade, uma boa contabilidade que realmente saiba o que está fazendo, e eu falo isso porque, como eu trabalho diretamente com as contabilidades, fazendo BPO financeiro, dos meus clientes eu não tenho esse problema. Todas as contabilidades são excelentes, as que eu trabalho hoje, mas eu sei de contabilidades que nem estão atentas ainda à reforma. Então a gente fica preocupado que o empresário caia na mão de um contador barato e que não faça nada, né? Isso é um problema. Infelizmente é uma dura realidade, né? A gente tem muito gerador de guia. Então, não é contador, ele é gerador de guia. Então, ele não analisa balanço, ele não estrutura o demonstrativo de resultado, né? Não faz a análise crítica que deveria fazer. Então, a reforma tributária, ela vai ser um divisor de água para os negócios? Vai, incluindo a contabilidade. Então, aquela contabilidade que realmente não souber fazer o básico, que é analisar e apontar os principais pontos que precisam ser corrigidos para o empresário em pagar o imposto correto, o que vai acontecer? Aquele que buscou economia com os honorários vai pagar mais caro no bolso pagando mais imposto ou tendo um serviço meia boca, né? Então a gente sabe, tudo bem, eu não preciso também contratar, né? E pagar caro sabendo que eu tenho um serviço que me entrega num preço adequado, mas eu tenho que começar a entender. Eu nunca esqueço quando eu trabalhava no escritório de contabilidade e aí uma empresa que é uma construtora chegou para o escritório e falou, nós vamos sair do escritório porque você cobra um valor de honorários e o cara lá está cobrando, ofereceu para mim 40% menos. E aí eu nunca esqueço que eu estava na reunião com um dono do escritório falou para ele, quanto que o teu mestre de obra cobra? Meu mestre de obra cobra, vamos supor lá, R$40 a hora. E aí ele sai. E se eu achar um mestre de obra que cobra R$20? Aí o cara já fala, provavelmente o serviço dele não deve ser muito bom. Isso é a mesma lógica? É a mesma realidade. É a mesma realidade. Exato. E o cara não mudou de contabilidade depois dessa conversa. Porque ele mostrou o seguinte, eu cobro por aquilo que eu entrego. Exato. Eu não sei o que o outro vai entregar, eu não sei o que o outro vai analisar. Os serviços no geral, né, quando você vai contratar, seja um advogado, seja um arquiteto, seja o BPO financeiro,
Quando você escolhe pelo mais barato, e eu sei que a realidade das empresas às vezes empurra elas para o mais barato, porque as empresas não têm alta lucratividade. No comércio, no varejo, menos ainda, né? Então, para essas pessoas terem bons consultores, um serviço terceirizado que seja de excelência, ela vai apertar no custo. Ela vai tentar buscar um custo mais adequado. Mas, realmente, o profissional que custa menos nem sempre, ou melhor, sempre não entrega a mesma coisa. Não, né? infelizmente. João, e aí como é que entra nessa dinâmica o split payment? Explica um pouquinho o que ele é e como é que vai Perfeito. funcionar. Então, estamos implementando aí a reforma tributária do consumo, está entrando a CBS e o IBS. Então, o que acontece? A partir da reforma tributária, né, só fazer uma introdução antes de chegar no split payment, o que vai acontecer, né? Hoje eu embuto no preço dos meus produtos e serviços o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, que são os impostos que estão sendo reformados. Qual é o grande diferencial que a gente vai ter com a reforma tributária? O IBS e a CBS eles vão vir por fora da nota. Vai ser produto mais imposto total da nota. Então, essa é a primeira ginástica que eu vou ter que começar a tomar cuidado, a minha precificação. E aí, com isso, estando separado, vai ficar, primeiro, mais claro e objetivo para quem está consumindo o que é produto e o que é imposto. Aumenta o nível de concorrência e transparência, porque eu vou contratar um serviço, ou pegar um produto que fica mais lúdico, né? Eu vou comprar uma água no posto, né, na conveniência, sei lá, R$5 a água. A partir da reforma tributária vai ser R$4 de água, R$1 de imposto, total da nota, R$5. E se eu chegar no outro posto e tiver R$3,50, vai ser R$3,50 mais o imposto, o total da nota. E esse mais imposto vai ser a mesma regra, independente de ser o posto, independente de ser o supermercado, né? Independente do ramo de atividade, independente de ser presumido o lucro real. Então eu vou ter, primeiro ponto, os impostos eles bem segregados no documento fiscal, que vai ficar visível tanto para eu, consumidor, quanto para o fisco, quanto que é produto, quanto que é serviço, quanto que é de IBS e CBS. Porque hoje, inclusive, quando a gente faz o faturamento, o imposto é cobrado sobre o valor que a gente coloca de imposto, né? Então, a empresa fatura a água, era para ser R$4, mais o tanto que vai ser de imposto, dá 5. Só que quando é feito o cálculo do imposto é sobre o 5, não é sobre o 4. Né? Então, eu acho que vai ficar mais claro, inclusive para as empresas perceberem o que efetivamente elas têm de lucro. Porque esse imposto sobre imposto acaba complicando. Mas isso entra num outro detalhe. Isso já é feito na Europa, nos Estados Unidos, onde o imposto está bem destacado, né, nas compras. Mas as pessoas lá, quando elas vão comprar no mercado um Nescau de $10, R$10 aqui, elas sabem que vai chegar no caixa, isso vai ser 11, vai ser 12, vai ser 13, porque tem um imposto. Como é que isso vai... Tu enxergas que isso vai atingir a nossa população que não tem esse nível de educação e percepção financeira? Esse é um ponto que eu chamo muita atenção nos meus treinamentos, que é a comunicação, né? O relacionamento de consumo. Porque eu vou ter que ter realmente um bom relacionamento de consumo, ou seja, uma boa comunicação, para justamente preparar o meu consumidor para essa mudança. Ele precisa entender que realmente a partir da reforma tributária, isso vai começar a partir do ano que vem, né, na transição da reforma, ano que vem a CBS entra no lugar do PIS e COFINS, o ICMS e ISS nada muda e começa a mudar a partir de 2029. Então, nós temos uma transição bem longa até 2033. Então, o que vai acontecer ano que vem? Ano que vem eu vou chegar no posto lá para comprar água, a água não vai ser mais os R$5, vai ser o R$4,50 mais CBS, vai ser o total da nota. Então, eu vou ter que ter na gôndola a informação para o cara começar a entender. Né? Então, a gente vai ter, né, uma mudança no Código de Defesa do Consumidor, que nós não tivemos ainda, então vai ter que ter adequação quanto a isso. Né? Então, a gente vai ter que ter normatizações de como vai funcionar essa comunicação para eu me comunicar com o meu cliente. Eu estava num debate com e-commerce, e aí o pessoal do e-commerce falou, então, como é que eu vou fazer para a pessoa acessar o site e ela entender que aquilo lá é o valor de produto e que ainda falta incorporar o valor do imposto? E aí o pessoal do sistema, quando ele fechar o carrinho, aparece o imposto. Aí o empresário falou, não, mas não dá para deixar para fechar no carrinho.
Exato. O cara quer saber quanto é que ele vai tirar do bolso para pagar aquele produto. Porque no Brasil as pessoas não estão habituadas a imaginar Não. que o imposto vai vir por cima, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você calcula que você vai comprar um Nescau de R$ 10, você já sabe que está tudo ali. Eu entendo que o varejo vai ter que ter uma forma de destacar o imposto e colocar a soma. Porque senão o brasileiro não está habituado a isso. Não. Vai dar muita briga. Vai, porque no documento fiscal vai aparecer. E aí, se eu pego, como você deu o exemplo do Nescau, se eu estou comprando Nescau a R$ 10 e chega na hora de passar no caixa, o cara me cobra R$11,50, mas espera aí, o que é esse 1,50? Ah, 1,50. E não vai ser o 11,50, porque se a gente considerar as alíquotas que estão sendo cogitadas, Perfeito. de 10 vai passar para 13, né? Ou Perfeito. 12 e pouco, né? Isso. Então, assim, 28,5. Vamos lá. E as alíquotas? Então, primeiro ponto é essa questão da comunicação. Então, fechando até do e-commerce, né? Aí o que ele definiu? O cara vai ter que logar no site. Logou no site, ele tem o cadastro da pessoa, ele vai incluir o imposto, certo? Então, vai aparecer escancarado, então tem que ter a transparência. E aí, essa questão de alíquota, né? Então, a gente está falando de uma alíquota de 28% de IBS e CBS. Isso é assim, como eu sempre digo, né? É um problema. Por quê? Porque a gente começa a confrontar aquilo que a gente recolhe hoje com aquilo que a gente vai recolher no futuro. É uma preocupação. Né? Porque hoje... Principalmente para as empresas que estão no Simples Nacional, né? O Simples, olhando para o Simples Nacional, ele vai continuar pagando a mesma carga que ele paga na tabela do Simples. Né? Então, o Simples ele é calculado em cima do faturamento da empresa. Né? Então, aí eu tenho a tabela lá que faz o cálculo para determinar qual alíquota que eu vou recolher. Então, se hoje eu recolho 10%, eu vou continuar recolhendo 10% no futuro. Qual é o grande detalhe do Simples Nacional a partir da reforma tributária? É o que ele transfere de crédito. Porque o que acontece? Hoje, eu estando no lucro presumido ou no lucro real, quando eu vendo para uma empresa, eu transfiro para outra empresa do presumido real impostos. Eu transfiro ICMS, o imposto crédito. Que já foi pago na primeira execução, ele é descontado na segunda venda, terceira venda. Perfeito. O que acontece? O ICMS, o atual imposto estadual, ele trabalha com, como a gente chama, que é um sistema não cumulativo. O que é o sistema não cumulativo? Eu emito a nota, boto lá R$1.000 de produto, 120 de ICMS, total da nota R$1.000, porque o ICMS está embutido no preço do produto. Você comprou de mim para revender... E você, do lucro presumido do lucro real, tu pega aqueles 120 do ICMS e se credita, ele gera um crédito para ti. Para quando você vender e destacar o R$200 do ICMS da tua venda, tu pega o 200 do ICMS da tua venda, o 120 do ICMS que você comprou da minha empresa e paga o imposto pela diferença, os R$80. Só que o ICMS hoje é só do comércio, é só da indústria. Certo? A partir da reforma tributária, o IBS e a CBS vão estar nessa sistemática não cumulativa. Ou seja, eu vou vender para você, e a alíquota que se fala é 28%, né? Vai ser R$1.000 mais 280, total da nota 1.280, você vai me pagar 1.280, e aí você vai se creditar dos 280, ou seja, você tem 280 de crédito com o governo. Quando você revender, você vai gerar o débito do teu imposto, R$400. Só que você tem um crédito de 280, recolhe 120 para o governo. E aí essa lógica do IBS-CBS é para comércio, indústria e serviço. E aí como é que entra o Simples nessa jogada que ele é prejudicado com a reforma? Hoje eu do Simples, se eu vendo para uma empresa do lucro real, eu pago 1,5% de PIS e COFINS na tabela do Simples e o meu cliente do lucro real credita 9,25%. É o nosso manicômio tributário. Sim. Não, então, ele não simplificou, ele só modificou, né, na realidade. Exato. Então, assim, atualmente o PIS e COFINS ele gera mais crédito fiscal do que realmente é recolhido de imposto. Aí a gente tem essas distorções tributárias. Até porque hoje o imposto ele é recolhido 20 dias depois de fechar o mês. Então, você fechou janeiro, você vai ter até o dia 20 de fevereiro para pagar o imposto. Nessa alteração, o imposto já é retido na hora do pagamento, certo? Isso. Então, para fechar a questão do Simples, né? Então, hoje eu gero um crédito 9,25, meu cliente do lucro real. A partir da reforma tributária, eu vou continuar pagando 1,5%, ao invés de ser PIS e COFINS, eu vou pagar CBS, só que eu vou dar de crédito ao meu cliente só 1,5% de CBS. Então, a partir da reforma tributária, eu gero crédito daquilo que eu pago na tabela do Simples.
Então, eu vou ter que analisar... Isso para quem permanecer no Simples. Exato. Para quem permanecer no Simples. Vamos esclarecer. Quando fala em ficar no Simples, é até 2029. Depois disso, não tem mais Simples, correto? Não, o Simples mantém o regime tributário dele. O Simples não deixa de existir. É que o que acontece é o seguinte, como o Simples tem essa questão de perder competitividade, Sim. por quê? Porque hoje eu transfiro mais crédito em função das regras atuais tributárias e no futuro eu vou transferir aquilo que eu pago na tabela do Simples, o governo ele criou uma alternativa que é a seguinte: ah, Dani, tu estás perdendo competitividade porque teus principais clientes são do lucro real e hoje você dá 9,25 de crédito e no futuro você vai dar 1,5 só e o teu cliente já entrou em contato contigo falando, ó, se tu não baixar preço eu não compro mais de ti, e aí você vai perder venda, vai diminuir faturamento e aí qual vai ser o caminho da tua empresa? Então, para evitar isso, o que o governo criou? O governo criou uma alternativa que é o Simples escolher recolher o IBS, a CBS fora do Simples. Então ele vai ter essa alternativa. Que seria o regime híbrido que eles estão falando. Exatamente. Então o Simples continua existindo, não mexeu-se na estrutura do Simples, né? Então eu vou poder optar pelo Simples anualmente, como é feito hoje. Os limites continuam os mesmos, né? 3 milhões e 600 para recolher o ICMS e ISS dentro do Simples, e no futuro vai ser IBS, e 4 milhões e 800 o limite para a parte federal. Então assim, o Simples Nacional ele vai ter a possibilidade de escolher recolher o IBS e CBS fora do Simples. E aí ele vai fazer essa primeira escolha esse ano para começar ano que vem. Então essa escolha ela é semestral. Então, primeiro ponto, o Simples não tem lei nenhuma que tira a existência dele, ele continua existindo. Então, qual é a grande diferença? Eu vou ter que avaliar junto da minha contabilidade o que é mais viável para mim. Eu recolher tudo dentro do Simples ou eu escolher recolher o IBS e a CBS fora do Simples. Então, em setembro desse ano, eu vou ter que escolher se eu vou recolher a CBS dentro ou fora do Simples a partir de 1º de janeiro de 2027. Ou se passa integralmente para o IVA, no caso. Ou se eu escolho ir para o presumido ou para o lucro real, aí eu recolho, porque assim, a partir do momento que eu escolho recolher a CBS e o IBS fora do Simples, eu já estou calculando o IVA por fora. Aí eu vou ficar com o IVA totalmente por fora, se mantendo no Simples. Se mantendo no Simples, você também não consegue captar o crédito, correto? Você gera menos crédito e aí você não consegue captar o crédito. Perfeito. Você não vai ter desconto. Exato. Então, assim, para o Simples Nacional, quais são as duas grandes diferenças entre um e outro? Né? Se eu permaneço no Simples com o IBS e CBS no Simples, eu não tenho crédito na compra, ou seja, o que eu pago é custo, e quando eu vendo, se o meu cliente for uma pessoa jurídica, comércio, indústria, serviço, ele vai ter direito ao crédito, aquilo que eu estou pagando de IBS e CBS na tabela Simples. Que no caso vai ser reduzido. Que é um crédito menor. Eu não tenho ainda acesso a benefícios fiscais. E quando eu escolho recolher fora do Simples, que é o sistema híbrido, eu tenho crédito na compra, transfiro mais crédito e tenho acesso a benefícios. É isso que alguns empresários têm me perguntado. Vai valer a pena ficar no Simples? É uma pergunta muito significativa, porque para quem trabalha para cliente final, que não vai ter solicitação do crédito desse serviço, não faz muito sentido sair do Simples, digamos. Eu diria que é uma tendência permanecer, mas é uma tendência. Porque, por exemplo, eu faço o curso de Simples na reforma tributária e eu mostro para os meus alunos que em algumas situações, mesmo vendendo para consumidor final, não vai valer a pena. Não vai valer a pena por causa da compra. Porque, por exemplo... Um restaurante compra um monte de produto e aí, se ele se mantiver no Simples, ele não consegue buscar o crédito daquilo que ele já comprou. É isso? Que assim, o que acontece com a reforma tributária... Só para ficar um pouco mais visual, para as pessoas visualizarem isso. Com a reforma tributária, ela vai levar uma necessidade de profissionalização da empresa como um todo. Então, eu vou ter que ter compras bem mais afiado. Porque o que acontece? Não ter compras sem nota. Esse é outro ponto também. Assim, o ideal é não ter, mas é a conta que tem que ser feita, né? Porque, por exemplo, hoje, né? Vamos botar lá a visão ao fim da transição da reforma lá em 2033. O que vai acontecer? Se a alíquota for 28%, eu sou uma empresa do Simples que vendo para consumidor final. O meu fornecedor vendeu lá R$1.000 de produto, 280 de IBS e CBS, total da nota 1.280.
Se eu recolho tudo dentro do Simples, eu paguei 1.280 para o fornecedor e esse é meu custo. Sobre o 1.280 é que eu vou formar meu preço de venda. Se eu escolho recolher o IBS e CBS fora do Simples, eu vou pagar os mesmos 1.280 para o fornecedor, só que 280 vai gerar crédito que vai ser deduzido do meu débito da saída. Qual é o meu custo de compra? R$ 1.000. E eu vou formar preço a partir de quanto? R$ 1.000. Para quem já fez formação de preço, 28% de diferença na formação de preço é muito. É muito no custo do CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida, é o cálculo que a gente faz, né? Para ver quanto o teu produto custa efetivamente para você produzir. Produto, serviço, enfim, né? Mas aí entra mais um detalhe. Pelo que está na reforma, só vai gerar crédito se esse meu fornecedor estiver com a conta com o governo em dia. Perfeito. É isso? Como é que ficou isso também? Então, o governo ele fez a reforma tributária pensando em melhorar a arrecadação e premiando quem é o bom pagador de impostos. Ou seja, a partir da reforma tributária, e essa é uma mudança relevante, eu só vou ter acesso ao crédito, naquele exemplo dos 1.000 com 280, eu só vou ter acesso ao crédito, Dani, se realmente o imposto tiver liquidado. Então, se o imposto tiver liquidado, pago, eu vou ter acesso ao crédito. Então, por exemplo, se o meu fornecedor é do Simples, a gente já sabe que o Simples recolhe a guia quando? No dia 20 do mês seguinte. Quando que eu vou ter acesso ao crédito daquela compra do Simples? Só no dia 20 do mês seguinte, se ele recolher a guia. Tá, João, mas se ele não recolher, não gera o crédito. Não gera o crédito. Se ele recolher daqui a 2 meses, daqui a 2 meses você tem acesso ao crédito. Então, você fica à mercê, o crédito da tua compra fica à mercê do pagamento do teu fornecedor. Perfeito, perfeito. Então, eu fico dependendo dele. Eu também vi um ponto que se você quiser manter o teu crédito, você vai ter a opção de pagar separado, pagar os 1.000 para o teu fornecedor e já recolher a guia do crédito dele, não a tua. Como funciona isso? Exato. Então, aqui entra as duas tecnologias que eles estão implementando. O sistema de apuração, que é o que eu estava citando antes, e o split payment. Então, essa questão é que entre os dois sistemas do governo que eles estão criando, né? O sistema de apuração e o split payment. Então, aquela introdução que eu falei, a partir da reforma tributária, vai ser produto mais imposto, serviço mais imposto. Então, eu vou ter um campo específico detalhando o que é produto, o que é imposto. Então, tanto para o consumidor quanto para o governo, está visível no documento o que é imposto. O que vai acontecer? A partir da reforma tributária, eu estou em dúvida. O João emitiu a nota, botou produto mais imposto. R$ 1.000 de produto, 280 de CBS e BS, total da nota 1.280. Só que, fui lá, fui buscar a regularidade do João, vi que o João não está regular perante o fisco. Se eu pagar o João 1.280, será que ele vai pagar o imposto? Eu vou ficar à mercê do meu terceiro para ter acesso ao crédito? Então, o governo criou uma alternativa. A Dani vai poder pegar, acessando a plataforma de apuração, ela vai enxergar as notas que eu emiti contra ela e vai poder selecionar aquela nota naquela plataforma e recolher a guia do imposto no meu lugar. Então, o governo ele vai deixar o cliente recolher o imposto do fornecedor. Então, o que vai acontecer? Eu, João, de vez eu receber o 1.280 da Dani, eu vou receber os R$ 1.000, 280 da Dani já vai recolher direto para o governo. Para o fluxo de saída de caixa da Dani, nada muda, porque ela já ia pagar 1.280. Agora, para o fluxo de entrada do João... Que deixaria para pagar no dia 20, se ele é do Simples Nacional, ia atrapalhar o fluxo de caixa dele. Fluxo de caixa vai abrir um buraco gigante. Gigante. E as empresas não têm... na sua maioria, um fluxo de caixa saudável, né? Exato. As empresas têm essa dificuldade, e eu não digo nem que é erro, que é má gestão, mas é porque realmente muitas empresas, principalmente que são varejo, venda para cliente final, a construção civil mesmo, elas têm uma irregularidade de recebimentos. Então, o fluxo de caixa é flutuante, né? Às vezes tem muito, às vezes não tem nenhum. Então... O que acontece? Eu vejo isso dessa alteração toda da reforma de pegar o imposto antecipadamente, que vai atrapalhar muito a empresa. Não, é o que eu sempre cito exemplo para os alunos. Eu estou recebendo hoje uma mercadoria do meu fornecedor. Hoje ele me vende por R$ 1.000, está botando lá 12% de CMS no preço, está botando 3,65 de PIS e COFINS.
Ou seja, no preço que eu estou pagando ele R$ 1.000, tem 15% de imposto embutido. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o 15% do preço, botar 28% por fora. Não precisa nem fazer muita conta matemática. A gente já sabe que o produto vai vir mais caro. O imposto vai dobrar. Exato. Então, assim, as minhas compras, algumas simulações que eu já fiz com alguns clientes, o valor saído de caixa aumentando em 5%, 7%. Ou seja, a minha saída de caixa aumentando em 5% a 7% pela troca de alíquotas. E aí eu tenho a questão do recebimento do meu cliente, que hoje eu faturo para ele R$ 2.000, só que quando eu faturo para ele, eu estou embutindo nos 2.000 os impostos que no mês seguinte eu vou pagar. E aí, a partir da reforma tributária, eu vou tirar o imposto do meu preço e colocar o imposto por fora, e esse imposto por fora nem vai chegar na minha mão, porque o meu cliente vai lá e paga para mim. Só que é uma opção do cliente. O cliente é obrigado a pagar? Não. É uma opção. Quem é que tem a obrigação de recolher? É quem vendeu, quem prestou o serviço. Mas com o split payment, isso já ficaria direto retido com o governo. Exato. E aí entra a figura do split payment. Sim. Então, split payment, termo em inglês, significa pagamento dividido, pagamento repartido. Uhum. Ele é um sistema de arrecadação. O governo, ano passado, já investiu 700 milhões nessa plataforma. Ele vai colocar para rodar a partir do ano que vem. Como é que vai funcionar a plataforma? Eu vendi lá os 1.280 para Dani. R$ 1.000 de produto, 280 de CBS e IBS. Dani foi lá e me pagou o boleto, foi lá fez o Pix de 1.280. Sim. O Pix, o boleto, ele já vai ter um código que vai rastrear junto ao documento fiscal. E aí o sistema do banco automaticamente vai pegar os R$ 1.000, que é o meu serviço, que é o meu produto, e mandar para mim. O 280 mandar direto para o governo. Então, o sistema do banco, automaticamente, eu não vou poder fazer nada, é automático, ele já vai repartir o que é meu, o que é do governo, e automaticamente o governo já vai fazer a arrecadação. Por isso, já a gente fala que vai atrapalhar o fluxo de caixa, porque as empresas têm do primeiro dia deste mês até o dia 20 do mês seguinte, o que gera praticamente 50 dias de entrada de fluxo de caixa para depois desembolsar o imposto. Isso saindo antes, vai ter toda uma diferença no fluxo durante as compras do mês que eles estão em execução, né? Não tenha dúvida. As simulações que eu faço com a ferramenta do Split Payment funcionando, ou até mesmo sem o Split funcionando, mas com a figura do cliente recolhendo no lugar do fornecedor, ela tira do fluxo de caixa da empresa em torno de 25%. Algumas simulações. Então, imagina, 1/4 do fluxo do caixa da empresa some em função de reforma tributária. E essa questão, como você mesmo colocou, né, Dani? Muitas empresas não têm um fluxo de caixa saudável, nem estruturado. Nem estruturado. Então, assim, não tem um mínimo estruturado, não tem uma visão para 6 meses, não tem uma visão para 1 ano, não tem uma visão para daqui a 5 anos, né? Não tem essa visão. E isso preocupa, porque assim, é que eu sempre digo nos meus treinamentos, empresa sem lucro sobrevive? Sobrevive, porque se ela faturou 1 milhão, teve despesas e custos de 1 milhão, qual foi o resultado dela? Zero. Valeu a pena? Aí é outra avaliação a ser feita. Isso. Certo? O cenário que ela está passando, etc. Agora, a empresa não sobrevive sem caixa. Eu vejo assim, ó, a gente chega muitos clientes pra gente diferentes, alguns com déficit de fluxo de caixa, inclusive, né? Então, assim, vamos resolver primeiro o problema que nós temos aqui. Então, tem déficit, paga primeiro o quê? Fornecedor, funcionário. O imposto realmente é o que fica por último, geralmente, nas negociações. Não que a empresa não queira pagar, mas às vezes ela não está chegando lá, dentro do custo. Reduz o custo, faz demissão, faz todo o enxugar dentro do que ela pode. Mas para ela continuar produzindo e sair daquele buraco, às vezes ela tem que manter o fluxo negativo por algum período. Perfeito. Né? Não dá para resolver tudo de um dia para noite. Não dá para resolver. É o caso da própria Lupo, que quando a sócia majoritária, que agora é a diretora, quando ela assumiu, a Lupo teve esse problema que foi na gestão do Collor, né? Que teve o resgate, não tinha dinheiro nenhum. Como é que nós vamos lidar? Vamos lidar primeiro com fornecedor e funcionário, depois negocia banco, por último negocia imposto. Então, essa é uma ordem que as empresas já sabem que existe. Quando você tem primeiro o imposto sendo retirado,
às vezes não vai sobrar para o fornecedor e para o funcionário. Perfeito. Né? Então, nessa reestruturação de fluxo de caixa das empresas, vai tornar uma dificuldade, né? Empresas que já estão capengas no fluxo de caixa, a reforma tributária só vai fazer o empurrão final. Então, a gente vai ver realmente muita empresa deixando de existir em função de reforma tributária. E eu olho principalmente na parte de fluxo de caixa. Por quê? Porque se eu já estou atrasando imposto e eu não consigo dar conta de pagar o imposto hoje, no futuro eu deixar de pagar o imposto, se o meu cliente quer crédito, inviabiliza o meu negócio. Porque eu fico pensando o seguinte, se eu vendi um mês para a Dani e a Dani recebeu a nota, me pagou a nota e eu não paguei imposto, e aí ela vai receber a guia do imposto. E o contador dela vai dizer o seguinte, ó, teu imposto deu isso por causa dessa relação de fornecedores que não pagaram o imposto dele. E tu não teve acesso ao crédito. Aí tu vai ver lá, ó, tem a nota do João. Mas, pô, mas eu paguei a nota pro João, por que o João não recolheu o imposto? É uma amarração para Cobrar. para cobrar, não só isso, mas para acabar com quem é o devedor contumaz, que foi a lei que eles aprovaram recentemente também, né? Perfeito. Então, assim, o devedor que todo ano reparcela o imposto, a gente entende que as pessoas estão fazendo o máximo que elas podem dentro o empresário, né? Sim. Ele está buscando fazer, ninguém está querendo não pagar o imposto. Perfeito. Só que às vezes a carga é tão alta que você não dá conta, a tua empresa não chega a gerar lucro para você dar conta de fazer todos os compromissos. Nesses termos, tu enxergas que isso pode trazer não só a quebra dessas empresas que estão com um fluxo mais complicado, mas também uma elevação da inflação? Porque, no geral, todo mundo vai subir o preço? Então, é uma preocupação, né? Eu estava fazendo curso início desse ano sobre precificação na reforma, né, com o pessoal de contabilidade e controladoria, e é uma preocupação muito grande, essa questão de inflacionar os preços. Primeiro porque, assim como é hoje, as empresas que têm o maior volume, têm poder de compra, né, que mandam no mercado, vão continuar mandando. Certo? Então eu vou ter que fazer a minha conta para ver qual é o meu preço ideal para venda, só que eu vou ter que ver o mercado. E aí o mercado está pagando quanto pelo produto, pelo serviço que eu ofereço? E aí com a mudança tributária eu vou sobreviver? Qual vai ser o resultado? Então eu vou ter que começar a fazer essa análise. Então é uma preocupação muito grande das empresas a partir da reforma tributária, a continuidade ou melhor resultado para a empresa. Então, eu vou gerar um melhor resultado para a minha empresa, eu vou continuar sendo competitivo, eu vou continuar tendo o resultado que eu tenho hoje. Então, assim, ou eu vou ter que mudar o nicho que eu trabalho. Né? Por exemplo, o que eu falo nos treinamentos. O cara que vende hoje para pessoa jurídica e o cara não consegue pagar o imposto um dia, ele vai ter que pensar em começar a vender para pessoa física, porque ela não quer crédito. E isso é um detalhe a ser bem analisado. Por exemplo, eu tenho o BPO financeiro e a consultoria, assim como você tem consultoria. Nós prestamos serviço para empresas, na sua totalidade. Eu não tenho cliente final, eu não tenho pessoa física como cliente. Perfeito. Né? Os meus clientes, alguns já são do lucro real. Eles já estão entrando no IVA a partir de 27. Esse ano já é o ano de teste, a partir do ano que vem é efetivo, correto? Exato, correto. Se eu for um fornecedor que não gera crédito, assim como outros tantos, o contador, o consultor, o advogado, ele vai querer esse fornecedor ou ele vai trocar de fornecedor por um que gera crédito? Aí novamente entra a questão da profissionalização do compras, porque o compras ele vai ter que começar a olhar a linha final, qual é o custo efetivo. Aí eu estou contratando a Dani para fazer o trabalho, eu estou pagando para ela R$ 1.000, menos o crédito, quanto é que é meu custo? Ah, mas se eu contratar o João, a Dani é simples. Se eu contratar o João, eu vou pagar 1.300 para ele, mas o João gera mais crédito e o custo é menor. Então, o comprador ele vai ter que começar a olhar a linha final. Qual é o custo efetivo da aquisição? Porque a partir da reforma tributária, que é uma grande mudança, eu vou passar a ter acesso a créditos fiscais que hoje eu não tenho. Então, a contabilidade vai gerar o crédito, serviço de consultoria vai gerar o crédito, energia, telefone, água, marketing digital. Então, muda até mesmo, como você mesmo falou, a análise de resultado. Porque hoje eu tenho lá no meu DRE, no meu demonstrativo de resultado contábil, as despesas pelo valor que eu pago. A partir da reforma tributária vai ser o valor de custo, ou seja, menos os impostos que eu recupero.
Eu fui a bastante palestras diferentes, né, com vários consultores, enfim, e em vários cálculos que foram apresentados para gente, não tinha como o custo do Simples ser mais baixo. O custo do Simples sem o crédito ficava mais alto. Qualquer outro preço no custo do gerando crédito, do IVA, ficava mais em conta. Isso vai fazer uma tendência de todo mundo ter que virar IVA. Exato. Então, novamente, eu vou ter que fazer, o que eu sempre digo nos treinamentos, uma análise de quem são meus clientes. Quais são os principais clientes que eu atendo? Os principais clientes que eu atendo são lucro presumido, são lucro real. Eles vão passar a recolher o IVA. Eles vão querer crédito. E aí eu vou ter que analisar. E aí são 3 bons indicadores que eu sempre indico analisar. O preço que eu pratico hoje, o preço que eu vou praticar no futuro. Custo que eu tenho hoje, custo que o meu cliente tem hoje comigo, custo que o meu cliente vai ter hoje no futuro. E quanto que eu gero de resultado para a minha empresa hoje, quanto que eu vou gerar de resultado no futuro. E aí eu vou ter que analisar o movimento de mercado. Porque o Simples realmente ele tem hoje uma competitividade que é pagar menos imposto que um presumido real Sim. e transferir o mesmo crédito de um presumido real. Então, ele consegue transferir a mesma base de crédito pagando menos imposto. A partir da reforma tributária, ele vai transferir aquilo que ele paga, e aí ele paga menos, transfere menos. Então, eu vou ter que analisar preço e custo, preço e custo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quando a gente fala de Simples, um dos maiores benefícios do Simples é a carga tributária sobre a folha de pagamento ser menor. Como fica isso em relação ao IVA? Então, por isso que essa novidade de recolher o IVA fora do Simples, eu achei muito boa. Porque eu já tive N planejamentos tributários que valia a pena tirar do Simples por causa do ICMS, valia a pena tirar do Simples por causa do PIS e COFINS, e eu não tirava a empresa do Simples por causa do custo folha. Porque quando você tira a empresa do Simples, ele tem que assumir 20% de INSS patronal sobre o custo da folha de pagamento, que no Simples ele recolhe uma alíquota dentro da tabela do Simples, que é um custo mais baixo. Com o IVA, eu vou poder tirar o IBS-CBS do Simples, mantendo o custo folha dentro do Simples. Então, essa novidade ela é muito positiva. Só que ela é positiva, só que eu vou ter que analisar o meu nível de competitividade com a criação do IVA. Então, na realidade, eu vejo que ele foi um atenuante do governo para ver se realmente o Simples se mantém competitivo. E aí, como você mesmo citou, né, Dani? Há várias simulações que a gente fez, o Simples não foi competitivo. Nem no híbrido. Nem no híbrido, porque o empresário ele quer fazer a conta, eu quero manter aquela lucratividade. Então, isso vai ser um trabalho que nós, consultores, vamos ter que ter com os empresários, é o seguinte, se tu tentar manter o mesmo nível de lucratividade que tu tens hoje, tu não vai ter mercado. Ou tu muda a forma que você apresenta. Aí é um ponto que é bastante delicado, porque se a gente fizer uma análise das empresas no geral no Brasil, a maioria não tem 30% de lucro. Pouquíssimos nichos têm 30% de lucro. Aí entramos de volta no serviço. O serviço hoje, como ele é a prestação da própria hora, homem-hora dele mesmo, ele não tem outras despesas. Então, digamos, eu sou um consultor, eu vou lá na empresa, eu dou informação, passo meu conhecimento, faço toda, né? Mas o meu custo é zero. Eu recebi R$1.000, o R$1.000 é meu. Hoje, com o IVA, o imposto dele vai subir muito e ele não tem o que abater. Ele não tem crédito para trocar por esse imposto. Correto? Correto. A parte de prestação de serviço, ela vai ser a categoria mais afetada com IVA. Pega o exemplo de um representante. O representante, hoje ele está no lucro presumido. Ele paga lá no máximo 5% de ISS para a prefeitura, 3,65% de PIS e COFINS para o governo federal. Ou seja, qual é a carga que ele tem sobre a comissão? 8,65%. O representante não tem nenhum benefício. Se a alíquota for 28%, ele vai começar a pagar 28%. Ou seja, vai ser comissão mais 28% total da nota. Aí entra a preocupação da inflação. Porque o representante vai ter que ser... Talvez o empresário vai sentar com ele, que contrata ele vai... vamos ter que revisar contrato. Porque não tem mais como te pagar essa comissão, porque se essa comissão mais 28% vai ficar inviável para mim. Então a tua comissão vai diminuir. Certo? Aí o cara vai ter que rever para ver se ele vai se manter no mercado ou
manter o que ele considera ideal até mesmo para a vida dele com essa revisão de contrato. Então, vamos ter as revisões de contrato e vai ter aumento de carga tributária. Para alguns serviços, nós vamos ter um aumento, mas não tão grande, né? Mas vai ter, por exemplo, atividades que é conhecido como de natureza científica, intelectual, como advogado, contador, engenheiro, o governo ele já preparou uma redução de alíquota de 30%. Sobre a alíquota. Sobre a alíquota. Então, se a alíquota fosse 30%, para fazer conta de padeiro mais fácil... Ficaria 20%. Eu diminuiria daqueles 30%. 21%. Então, eu diminuiria exatamente 9%. Ficaria em torno de 21%. Fica 21%. Mas ainda assim... A maioria desses profissionais estão no Simples Nacional e pagam em torno de 8 a 10. Vai passar para 21. Exato. Entendeu? Serviço de construção civil tem um redutor de alíquota de 50%. Vai ficar em 15? Vai ficar em 15, né? Ou se for 14. 28, 14, mas mesmo assim, né? Eu pago hoje no máximo 8,65, vou pular para 14, né? Serviços de médicos, né? O serviço de saúde reduz em 60% a alíquota. Então, eu vou pagar 40%. Então, se fosse, né, os 30%, eu pagaria 12%. Da mesma forma, hoje eu pago lá 8,65%, começaria a pagar 12%. Então, a gente começa a perceber que a parte da categoria de serviços vai ser altamente afetada e, no fim, quem é que vai pagar a conta é o consumidor, porque vai inflacionar. Então, essa preocupação de inflacionamento de preços é uma preocupação que tem que ter e a gente vai começar a observar com as mudanças, né, isso acontecendo. Eu não vejo outro cenário, infelizmente. Então, assim, João, mas eu não sou prestador de serviço, sou uma indústria, um comércio. Mas tu tens contratações de serviço. Aí teu custo com o serviço vai aumentar. Vai. E aí... Vai aumentar com o serviço, vai ter o aumento do imposto no produto, daí ele vai conseguir o crédito, mas enfim, vai ter que fazer essa adequação e no que a gente está prevendo vai ter um aumento. E aí a gente tem falado em 28%, 28,5% que eles falam, né, de 28,5%. O que seria perto de 9% do governo federal do CBS e o saldo do IBS, certo? Isso mesmo. Pelo que foi estipulado, o IBS vai ser estipulado pelo Conselho Deliberativo lá, que vai ser composto por União, Comitê Estados... Gestor do IBS. Isso, me faltou a palavra. Tranquilo. Comitê Gestor do IBS. Perfeito. Que vai ser composto por... representantes dos estados e municípios. Isso. Como tu enxergas que vai sair isso? Porque, na realidade, hoje, a realidade do município de Blumenau é muito diferente do município de Salvador. Como é que um comitê gestor formado por pouco mais de 50 pessoas vai conseguir fazer uma coisa justa em questão de imposto? Aí entra o detalhe da alíquota, que muitos não falam. Primeiro ponto, a alíquota única não vai existir. A gente já observou até mesmo com as questões que eu coloquei agora, que contador, médico, construção civil já vão pagar alíquotas reduzidas. Então, já não vai ter alíquota única. Então, a primeira grande, vamos botar fake news da reforma, é a alíquota única. Esquece. O que vai ser publicado agora pelo governo, e isso vai ser alinhado, como você mesmo comentou, Dani, com o comitê gestor junto da Receita Federal, junto do governo. Então, a Receita Federal, o governo, junto com o comitê gestor. O comitê gestor foi recém-criado, a lei foi publicada agora no dia 13 de janeiro. No dia 13 de janeiro foi criado o comitê gestor do IBS. Os dois vão se reunir e vão definir a chamada alíquota de referência. O comitê gestor vai ser composto por 27 representantes, um de cada estado, Isso. e mais 27 que são indicados dos municípios. Mas a gente tem que lembrar que existem mais do que 5.500 municípios, né? Então, 27 representantes é uma amostra pequena para 5 mil municípios, Perfeito. Né? Para fazer essa definição. Isso. Então, o que vai acontecer? Eles vão definir a chamada alíquota de referência. E aí, o que acontece? Para poder aprovar a reforma tributária, justamente pensando nessa particularidade, a realidade de Blumenau é uma, de Salvador é outra. O que diz a lei? A partir da alíquota de referência, os estados e municípios vão poder ter a liberdade de trabalhar com a sua alíquota. Então, digamos que a gente vá a partir da 28,5% e que, dependendo do que os estados e municípios precisarem, eles vão aumentar. Poder aumentar ou diminuir. Eles que vão definir. Né? Então, diminuir, a gente sabe que eles não são muito bons em fazer isso, né? Mas o governo diminuir, a gente não consegue ver. Mas o aumentar dá até um medo, porque daí
quem vai aumentar o quê para quanto, né? E aí é a questão de nível de percepção dos estados e municípios, dos gestores, né, porque aí vai ter aqui o papel do prefeito e do governador, e dos seus secretários, né, para definir o que é um cenário ideal. Por que vai acontecer? Vamos supor, né, publicada a lei esse ano, então o governo ele fala lá em 28,5%, que ele considera o ideal para ser a referência, ou seja, com 28,5% eu garanto a arrecadação do governo, garanto a arrecadação do estado e do município. Aí vamos supor que desses 28,5%, 5% é a parte municipal. Blumenau vai olhar para os 5% e vai poder definir se ela vai seguir os 5%, se vai diminuir dos 5%, se vai aumentar. Detalhe, todo esse imposto vai primeiro para o governo federal, diferente do que acontece hoje. Perfeito. Então, vai estar o imposto todo centralizado. Tem alguma informação já de como vai ser a distribuição disso? Então, essa lei que foi aprovada agora do Comitê Gestor, ela cria as regras de distribuição. Então, essa lei ela tem 192 artigos, 182 artigos. Então, ela traz toda a parte de como vai funcionar a distribuição, o cálculo, etc. Então, as prefeituras dos estados estavam esperando a publicação dessa lei para eles entenderem como é que vai funcionar essa distribuição, como você bem colocou. Hoje eu recolho o ISS diretamente para o Blumenau. Hoje eu recolho o ICMS diretamente para a prefeitura para o estado de Santa Catarina. A partir da reforma tributária eu recolho para o comitê gestor e o comitê gestor é que distribui a arrecadação. Então, eles vão ter uma métrica de cálculo para distribuir esse valor entre os estados e municípios. E aí, o que acontece? Como o município e o estado ele vai poder definir a sua alíquota, o que vai acontecer? Vamos supor que o Blumenau adota uma alíquota de 5,5%. Ou seja, somando federal, estadual e municipal, não deu 28,5%, Deu deu 29%. Então, a população de Blumenau, qualquer produto ou serviço que ela consumir aqui, vai pagar 29%. Aí vamos supor que Gaspar definiu que não, que 5 é muito, que é 4,5%. Então quem mora em Gaspar vai começar a pagar 28%. E ainda tem mais uma alteração, né? Que é, hoje você tem a empresa na sua cidade, você emite a sua nota e a contribuição fica para a sua cidade, o ISS, e para o seu estado, o ICMS. Perfeito. Com essa mudança, se você vende para o outro estado, o recolhimento vai ser daquele outro estado, correto? Perfeito. A destinação do imposto ele passa a ser de quem consumiu aquele produto ou serviço. Aonde foi consumido. Então, aonde que foi consumido? Então, Blumenau vai começar a arrecadar não daquilo que é produzido, mas daquilo que é consumido. Né? Santa Catarina vai começar a arrecadar não sobre aquilo que é produzido, mas aquilo que é consumido. Isso causa uma alteração total nas implantações das empresas, no que tem de arrecadação hoje. Digamos, vamos pegar um exemplo de São Paulo. São Paulo não é o maior consumidor do Brasil, mas ele é o maior produtor. Por isso ele tem a maior quantidade de imposto. Então, hoje ele tem a maior quantidade de imposto porque ele produz tudo lá. E aí? Se ele vende para o Brasil inteiro, isso vai ficar diluído? Ele não vai mais ter essa quantidade de imposto que São Paulo tem hoje. Aqui nós temos... Considerando que ele tem esse custo. Ele já tem os custos estipulados referente ao imposto que ele tem arrecadação hoje. Se essa arrecadação bruscamente vai cair, como vai ficar isso? Exato. Aqui nós temos duas ponderações importantes. Então, é assustador começar a receber o imposto não mais por aquilo que é produzido e consumido pelo consumido? Sim. Isso causa uma preocupação para os gestores públicos, natural. Só que aqui a gente tem duas ponderações importantes. Primeira delas, hoje o ICMS, que é o imposto do Estado, que volta para o Estado, ele é só somente sobre atividades de comércio e indústria. O imposto do município, o ISS, é só sobre prestação de serviço. A partir da reforma tributária, o IBS é sobre atividade de comércio, indústria e serviço. Sim. Então, a prefeitura ela começa a arrecadar imposto municipal sobre todas as atividades. Então, a indústria que hoje não paga imposto para o município vai passar a pagar. O comércio que não paga hoje imposto para o município vai passar a pagar através do IBS. Então, a prefeitura ela vai começar a arrecadar sobre uma base muito maior do que ela arrecada hoje. O Estado ele vai começar a arrecadar sobre uma base muito maior que não se arrecada hoje. Pega o exemplo da construção civil. Construção civil hoje paga imposto para o município. A partir da reforma tributária vai começar a pagar IBS, que é do Estado e do município. Ou seja, vai ter uma divisão entre o Estado e o município. O Estado vai começar a arrecadar coisas que antes não arrecadava, o município vai arrecadar sobre operações que antes não arrecadava. O exemplo da locação.
A locação hoje não paga nem ICMS nem ISS e vai começar a pagar IBS e CBS. A locação tem previsão de reduzir a alíquota em 70%. Então, se a alíquota fosse 30%, pagaria 9%, mas hoje não paga nada. Né? Se for pessoa jurídica, paga 3,65%. Esse é um ponto aí que eu ia mesmo te perguntar. Como é que fica? O pessoal está muito ansioso querendo saber disso. Como é que ficam as tributações sobre imóveis? Beleza. Só antes da gente falar da tributação do imóveis, então, primeira ponderação, Prefeitura e Estado vão começar a arrecadar sobre todas as operações. Segunda ponderação, fundos de compensação. Os estados vão receber por 45 anos uma compensação se eles arrecadarem menos. Isso já está na lei. Então, se acontecer... E da onde vem essa compensação? Por que a alíquota está em 28%? A gente vai pagar a compensação. Exato. Então, Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, foi separado um caixinha, certo? Por 45 anos. Então, assim, a transição da reforma para os empresários vai até 2033. Para os estados vai até 2077. Então, hoje, Santa Catarina arrecada, em média, 4 bilhões e meio de ICMS. Vamos supor que, em função da reforma, arrecada 4 bilhões. O meio milhão que faltou, está aqui, Santa Catarina. Isso ainda é uma incógnita, porque, assim, hoje a gente tem os números do que arrecada e do que é possível arrecadar. Só que hoje, do que arrecada, que vai tudo para o governo federal, o que retorna para os estados ainda é... É pouco. Não que é pouco, né? Tem uns que recebem muito, uns que recebem Olhando para menos. Santa Catarina, né? Aqui a gente tem esse déficit de arrecadação. A gente recebe menos do que a gente dados recolhe. históricos que eu já Então, isso eu acho que vai dar uma mexida no Brasil inteiro, toda a estrutura dos impostos, porque não vai mais existir a figura do benefício fiscal. Então, o Estado não vai ter o que brigar pelo benefício. Eu vou brigar para as empresas e indústrias virem para o meu Estado e vou dar um benefício fiscal. Isso não existe mais. Por quê? Porque a cobrança vai ser para quem eles venderem, não para onde eles estão produzindo. Né? Perfeito. Então, isso também vai dar uma mexida. Eu tenho a impressão de que ninguém tem ideia de onde é que vai chegar essa mudança. Perfeito. Então, assim, são preocupações que a gente tem a partir da reforma tributária que realmente, quando a gente começa a estudar e pensar o comércio, a execução, tudo que vai acontecer preocupa. Então, assim, por isso que eu fiz aquela questão das ponderações ali. Então, assim, o Estado realmente vai se preocupar em arrecadar menos? Vai. Mas se arrecadar menos, a União vai bancar a conta. E a União somos nós. Certo? E aí por 45 anos, certo? Então, assim, é uma preocupação. Então, o que a gente fala? A partir da reforma tributária, como não vai ter mais benefícios fiscais que os estados vão poder criar, porque vai ser proibido, os estados eles vão ter que ser eficientes. Graças a Deus, por exemplo, que a gente está no estado, que quando a gente olha os rankings, né, de DH, desenvolvimento econômico, os rankings, né, de alfabetização, escolaridade, etc., a gente vê que o estado de Santa Catarina, se não é top 1, está entre os top 3. Sim. Então, o estado, economicamente falando, muito bem estruturado, claro. Se vai se manter essa estrutura a partir da reforma tributária, vamos aguardar. Por quê? Porque também é um estado que dá muito benefício fiscal. Né? E aí vamos ver se a saída do benefício vai manter a pujança de negócios aqui dentro do estado. Né? Porque é aquilo que eu falo, a gente produz muito hoje, mas produzir a gente tem que consumir, que é outra ponderação da questão da questão da destinação do imposto. Então, para uma indústria poder vender um produto, ela também consumiu. Então, essa balança de arrecadação para os estados e municípios tem todas essas ponderações. Então, são coisas que a gente vai começar a ver com o andar da carruagem da reforma tributária. Então, realmente, eu não vi, por exemplo, nenhum relatório de análise crítica de município ou de estado dizendo se vai ganhar ou se vai perder. Né? Como você fez a ponderação de São Paulo. Né? Quando a gente começa a olhar, grosso modo, a gente vê que a maioria dos estados vão perder. Certo? E aí a gente está tendo o quê? Uma concentração de arrecadação no comitê gestor e na Receita, ou seja, está concentrando a arrecadação para entes que vão repartir entre os estados e municípios. E o cenário ideal a gente sabe que seria o quê? Manter a concentração de arrecadação na ponta do município. Diluída, né? E não o município unificada. mandar uma parte para a União e não o contrário. Isso. Mas, infelizmente, a reforma tributária não criou isso. Então, é difícil. E aí, pegando ali o gancho ali agora da tua pergunta sobre imóveis, é uma preocupação grande a parte de imóveis. Sim.
Por quê? Porque imóveis hoje, compra e venda de imóveis, loteamento, né? O cara compra lá o terreno, faz a construção de casa ou de um prédio, né? Que é a chamada incorporação, e vende os imóveis. Hoje eles não pagam nem ICMS, nem ISS, e vão começar a pagar IBS e CBS. E aí essa parte de compra e venda de casas, incorporação, loteamento, vai pagar uma alíquota reduzida de 50%, mas vai começar a pagar. E aí é o receio do inflacionamento do mercado. E detalhe, essas pessoas, elas ainda não têm esse conhecimento do que elas precisam fazer. Muitos desses pequenos construtores que fazem aí geminados, que fazem casinhas, que fazem sobrados, eles não têm nem sequer um contador. Sim. Então, vai exigir uma profissionalização que é de alto custo. E isso é uma preocupação. Isso. Até é por isso que a lei já traz a definição de quando que a pessoa física vira pagador de IBS e CBS na construção. Então, por exemplo, se eu, João, a partir de 2027 isso, eu vou olhar para 2026. Se eu, João, comprei um terreno, construí uma casa, e essa construção foi nos últimos 5 anos, de 5 anos para menos, e foi mais de uma casa, eu vendi 2 casas, mais de uma, eu, João, na pessoa física, começo o ano 2027 na pessoa física pagando o CBS. Que hoje eu não pago, pago só imposto de renda. Vou continuar pagando imposto de renda? Vou continuar pagando imposto de renda, porque imposto de renda é sobre renda e CBS é sobre consumo. E aí, então, se eu... Nas locações também alterou, né? Também, então, assim, se eu, João, tenho imóveis que eu alugo, aí eu vou olhar, em 2027 eu vou olhar para 2026. Se eu tenho aluguel mais de 3 imóveis, ou seja, de 4 em diante, e esses imóveis me geraram uma receita de aluguel a partir de 240 mil no ano, eu, João, no ano seguinte começo a pagar IBS e CBS sobre o aluguel. O ano que vem é só a CBS, mas começa a gerar CBS sobre o aluguel. E aí, se a CBS for de 9%, eu vou pagar uma alíquota reduzida em 70% do 9%, ou seja, 3%. Só que eu hoje na pessoa física não pago nada. Então, a partir do ano que vem... Então, acrescenta, de todas as formas, acrescenta o imposto em algum momento. Exato. Então, o que vai acontecer? Hoje eu cobro o aluguel da Dani, tá lá, 5 mil reais de aluguel. Aí, a partir do ano que vem, a Dani vai começar a pagar 5 mil reais mais 3% total do aluguel. Certo? Por quê? Porque eu, João, pessoa física, tenho mais de 3 imóveis. No caso de holdings, é mais caro ainda, né? Assim, a carga tributária da holding, pessoa jurídica para pessoa física, para CBS e IBS é a mesma. Aí que entra o jogo realmente da holding. Por quê? Porque na pessoa física, além de eu pagar CBS e IBS, eu ainda vou pagar o imposto de renda. E aí o imposto de renda é na tabela da pessoa física. Né? Isso eu estou falando uma receita a partir de 240 mil no ano, com certeza Não o cara é muito, tá no... né? Mas com certeza o cara está lá no teto da tabela do imposto de renda, 27,5. Sim. Então eu vou pagar 27,5 na pessoa física, mais a CBS e IBS. E aí, se eu sou uma holding, eu estou pagando lá a CBS e IBS na mesma carga que a pessoa física pagaria, só que o imposto de renda e contribuição já é bem menor. É reduzido. Sim. Então, aí que entra realmente, como você falou. Muitas pessoas físicas que fazem construção e vendem, fazem aluguel na pessoa física e não tem um contador, não tem quem orientar, essas pessoas realmente precisam, esse ano, sentar com um contador para ver realmente qual é o melhor cenário para trabalhar a partir do ano que vem. E assim, uma preocupação que tem vindo para mim também é, tá, mas como é que se eu fiz isso, nunca declarei nem imposto de renda, nem nota, nem coisa nenhuma, como é que eles vão saber? E aí é onde a gente entra no que é a discussão da internet, né? Ah, e o Pix tem taxa? Não, o Pix não tem taxa, mas o que você recebeu via Pix pode ter, né? Então, via Pix, boleto, transferência, o Pix entra em todas as outras formas de recebimento, correto? Então, o que acontece, né? O Pix é uma forma altamente rastreável, né, de cruzar informações. Sim. Né? Como cartão de crédito, como cartão de TED, crédito, como exato, qualquer outra forma, perfeito. boleto, enfim. Exato. Então, assim, o Pix é uma forma de pagamento que para o fisco, para cruzamento de informação, né, é altamente fácil de rastrear. Né? É fake news essa questão que vai ser tributado o Pix. Isso. Né? Assim, você vai ser confrontado da tua movimentação. Então, se eu, João, pessoa física, está entrando todo mês na minha conta 10 mil e eu não tenho registro, eu não tenho empresa,
eu estou no risco. O fisco pode, lá na frente, fazer um cruzamento de informação e dizer o seguinte, pô, João, movimentou 120 mil na tua pessoa física e a gente não tem informação de lugar nenhum de onde é que veio esses 120 mil. Justifique-se. Então, essa movimentação financeira, ela vai ser cruzada. Por exemplo, essa questão dos imóveis, né? Está sendo criado o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Então, o que é o CIB? Como a gente brinca, é o CPF dos imóveis. Então, os cartórios têm até ano que vem para criar o cadastro de todos os imóveis num sistema nacional integrado. Então, todos os imóveis que têm matrícula no registro de imóveis, eles vão ganhar um número CIB. Aí, por exemplo, eu que vou fazer o aluguel, eu vou ter que... Foi criada agora no final do ano a nota fiscal de serviço de aluguel, eu vou ter que botar na nota de aluguel o número do CIB. Ela foi criado o layout em dezembro, né? Só que ainda não está pronto o layout. Então, até acessei ontem, lá diz que está em desenvolvimento agora em janeiro o layout da nota de serviço de aluguel. Provavelmente a partir de fevereiro eles vão botar disponível para ser emitido esse documento fiscal. Né? Mas por enquanto não está disponível porque eles estão estruturando. Ok. Certo? Essa parte das notas foi bem complicado agora a transição da reforma tributária. Pelo que eu percebi, os estados se adequaram rapidamente, né? A maioria deles, pelo menos, eu não vi nenhuma dificuldade, mas as prefeituras tiveram muitas dificuldades. Então, tem algumas prefeituras que ainda não estão adequadas, voltaram para o modelo novo, como é o caso da nossa prefeitura aqui. E a gente não sabe como é que vai ficar, né? Porque assim, primeiro a lei, ela definiu que eu posso, prefeitura, eu posso escolher ou usar o próprio sistema da prefeitura e o sistema da prefeitura compartilhar as informações para a base nacional, ou eu abrir mão do meu sistema da prefeitura e o meu prestador de serviço da minha cidade usar já direto o sistema da base nacional, que é o sistema do MEI. O MEI já emite essa nota fiscal de serviço nacional, é o mesmo sistema. O que aconteceu dia 5 de janeiro? O caos na terra. Por quê? Porque o sistema nacional não estava pronto para o volume de acessos, e aí influenciou naturalmente os sistemas das prefeituras, que também não estavam totalmente adaptados e cadastrados, e aí começou a dar esses bugs, esses problemas. Tanto é que a Prefeitura de Blumenau teve justamente isso. Não estava dando certo, não estava conseguindo emitir, estava dando problema. Eles voltaram para o sistema deles anterior para ajustar. Não à toa que no final do ano passado, acho que se não me engano foi dia 26 de dezembro, dia 31, a Receita Federal, junto com o Comitê Gestor, publicaram uma norma dizendo o seguinte... 30 foi. Isso. Dizendo o seguinte, pessoal, vocês vão ter até o dia 1º de abril para se adaptar, se adequar, ninguém vai cobrar multa, nenhuma penalidade. A partir do dia 2 de abril, se vocês não tiverem todos aptos, emitindo o seu documento fiscal no teste da reforma, quem tem que fazer o teste da reforma? Presumido e real. Né? Simples não está nesse momento no teste. Simples vai começar a emitir a partir do ano que vem. Mas tem que ter os campos, né? Ele vai emitir a nota fiscal que ele emite hoje. Só que quem tem que preencher os campos da CBS e CBS é só o lucro presumido, é só o lucro real. Mas o que aconteceu de bastante problema aqui, que eu atendi, foi a nota fiscal está sendo emitida pela prefeitura daqui no modelo antigo e está vendendo para uma empresa lá de Minas Gerais que já está com o sistema adaptado pronto para o modelo novo. E aí ele não consegue receber e nem computar essa nota. Isso. Então, a gente teve problemas no início do ano, ainda está tendo, por conta desse fator. Então, as prefeituras que não se adequaram, elas estão causando um rolo de problemas, né? Sim, teve prefeitura que começou a ver. A lei foi publicada dia 16 de janeiro do ano passado. Tinha prefeitura começando a se adequar em dezembro. Então, a gente sabe que as coisas deixaram em cima do laço. Né? Tanto é que realmente deram esse prazo agora até o dia 1º de abril desse ano para as prefeituras terminarem as adequações delas, as empresas se adequarem, mas é aquilo que eu chamo a atenção. O meu sistema de nota fiscal ele já deveria estar pronto desde o dia 1º de janeiro. Se ele não está, corre para se preparar, para deixar tudo pronto. Não deixa para o 1º de abril, não deixa lá para o dia 31 de março, para já ajustar tudo que precisa ajustar. Por quê? Porque a partir do dia 2 de abril... conforme o ato que foi publicado pela Receita e pelo Comitê Gestor, eles vão começar a cobrar as penalidades pela falta do cumprimento da obrigação que é emitir as notas fazendo o teste de IBS e CBS. Sim. Então, é importante para as empresas continuarem buscando informações. Se você não sabe
assista aqui o nosso episódio, busque um consultor para sua empresa. As contabilidades busquem consultorias, mentorias que possam ajudar, né? A gente recebeu um feedback bem positivo essa semana da nossa mentoria da Reforma. Ela disse, graças a Deus que eu comprei a mentoria, porque, a gente teve aula essa semana, eu e meu sócio Derlino, a gente ficou 3 horas só falando das leis novas que foram publicadas no intervalo de um mês. 3 horas. Para trazer todas as atualizações. E aí a gente vê a diferença do pessoal que está com a gente na mentoria, no caso as contabilidades, principalmente contabilidade, tem grandes empresas também na mentoria, porque eu fui fazer uma consultoria numa contabilidade essa semana e a maioria das publicações que eu mostrei, o time dele lá, que eles não fazem parte da nossa mentoria, não tinha acompanhado. Por quê? Porque a rotina engole eles no dia a dia, não botaram na rotina, muitas vezes, a rotina de atualização, ou até colocam mais, por exemplo, dezembro, foi um caos na terra de várias publicações e correria, e aí não dá conta de se atualizar para tudo. Não, e não tem como, porque a gente tem um déficit de mão de obra já. Então, as empresas já estão sobrecarregadas. Sim. Como é que o contador, que tem lá 5, 10, 12, 20 funcionários, vai manter todo mundo atualizado de tudo se está saindo toda semana um negócio novo? E a realidade da né? maioria dos escritórios de contabilidade são estruturas pequenas mesmo. Pequenas. Poucas contabilidades que têm mais de 10 colaboradores. Poucas. Então, assim, a maioria são escritórios pequenos e a gente está com a vida dupla desde o ano passado, que é o quê? Continuar estudando ICMS, porque o ICMS não deixou de existir, continuar estudando PIS/COFINS, IPI, ISS e ter que entender a nova regra da CBS, do IBS, do nosso IVA. Então, a gente já está em vida dupla, estudando. E aí a gente vai começar a ver essa vida dupla com os empresários a partir do ano que vem, que vão ter que emitir a nota com o ICMS, vão ter que emitir a nota fiscal com o ISS pela regra atual e a CBS pela regra nova. Certo? E aí, quando começar 2029, que é começa a transição do ICMS e ISS para o IBS, eu vou ter que emitir o documento fiscal com IBS, ICMS e CBS. ISS, IBS e CBS. Então, vai ficar bastante complexo no primeiro momento, né? Assim, eu tenho que parar para pensar que eu tenho uma precificação para esse ano. Para 2027 e 2028 eu vou ter outra precificação. 2029, outra precificação. 2030, outra precificação. Outra precificação que nós falamos é outra metodologia de calcular o preço. Isso, preço Porque o aumento do preço pode ser gradual durante o próprio ano. Perfeito. Né? Então, se eu parar para pensar, eu tenho uma regra para 2026, uma regra para 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ou seja, até 2033 eu vou ter 7 mudanças de custo e preço. E é isso que eu chamo a atenção que o empresário muitas vezes não está atento. Não está atento. Não está atento. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Na legislação nova veio multas que as pessoas estão assustadas quando a gente fala sobre isso. Porque antigamente a multa sobre o que você devia de imposto era sobre o valor do imposto. Certo? E hoje houve uma mudança, certo? Então, no projeto de lei, eles tinham colocado de uma forma, graças a Deus, quando eles foram aprovar agora a lei, eles mudaram. Então, a gente teve a aprovação da lei agora dia 13 de janeiro. Então, antes a multa, por exemplo, pela não emissão do documento fiscal, né? Pelo descumprimento, aí estava lá a multa prevista em cima do valor da nota. Aí eles mudaram o texto e agora botaram a multa de 100% sobre o valor do imposto devido. Então eles corrigiram que a maravilha! redação. Porque isso foi uma coisa que assustou muito Bastante. os empresários, que se o valor da multa era de 75% a 150% do valor da nota, do que deveria ser a nota, a pessoa poderia ter que pagar 1,5 o valor que ela recebeu. Não faz sentido, Isso é muito grave. Isso. Agora, eles mudaram o texto. Então, por exemplo, o fisco verificou que eu fiz uma operação de prestação de serviço, mas não emiti documento fiscal, não ofereci para o pagamento do imposto. A multa está lá prevista, 100% sobre o valor do tributo devido. Então, se eu deveria pagar lá 280, o 280 do imposto, mais 280 de multa. Vamos desenhar essa conta. Se eu tinha uma nota de R$1.000, eu deveria ter 280 de valor do imposto, que eu não emiti. Portanto, se eu não emitir, 280 vira 560. Perfeito. Se eu recebi R$1.000, eu estou devendo mais do que a metade.
Perfeito. É isso. É isso. Entendido. E aí tem uma multa que eu chamo bastante atenção, que é a seguinte: se eu prestei o serviço, se eu entreguei a mercadoria, ou seja, a operação já aconteceu, e eu resolver cancelar o documento fiscal, a multa vai ser de 66% sobre o valor do tributo envolvido na nota cancelada. Vou poder cancelar a nota, João? Vou poder. Tem os prazos para isso. Só que o que acontece? Como a nota fiscal ela vai ser base, aquilo que eu falei logo no início da nossa conversa, eu vou emitir o documento vai para a base do governo. E o governo já vai processar a informação e já vai apresentar para mim. Como o XML ele vai ser a base da informação, o documento fiscal, né? Ele não quer mais que eu cancele. Ah, se eu vendi para Dani, eu já entreguei o produto para Dani. Se tiver algum problema, eu tinha mais produto ou menos, o valor não estava certo. Para eu ajustar qualquer divergência, eu vou ter que emitir um outro documento fiscal. Uma nota de devolução, nota de Exato. remessa, nota de outra Eu vou ter coisa. que fazer uma nota de acerto. Então já foi criado as notas de débito e crédito para isso. Então já tem criado nota de débito, nota de crédito para fazer os acertos que precisam ser feitos. Para quê? Para que aquela nota fiscal não seja cancelada. Tá, e no caso da prestação de serviço, a nota de produto, que era referente ao ICMS, ela tinha 24 horas para ser cancelada. Eu te entendo. Mas a nota de serviço, ela tinha 30 dias para ser cancelada. Dentro do mês, ela poderia ser cancelada sem nenhum prejuízo, né? Então, o que acontecia? Às vezes, como prestador de serviço, lá no dia 10 você emitia suas notas. Aí chega até dia 28, teu cliente não pagou. Você não recebeu. Você cancelava a nota e emitia de novo para ele no mês seguinte, para não tributar um valor que você não recebeu. Como fica isso agora? Então, a nota de serviço está passando por essa adaptação. Então, a gente carece o quê? Agora, do regulamento com as regras de qual vai ser o prazo para cancelar o documento fiscal. Não temos ainda. Então, a gente precisa ainda dessa regulamentação. Para os documentos que já têm prazo de cancelamento, também não foi mexido. Então, continua os prazos como é hoje, lá, a nota fiscal 24 horas, nota de consumidor é 30 minutos, o conhecimento de transporte eletrônico é 7 dias, então esses prazos não mudaram. Certo. Só que a própria lei já diz hoje que se eu vendi a mercadoria, se eu prestei o serviço, eu não poderia cancelar o documento fiscal. Só que hoje eu não tinha uma ferramenta que capta diretamente esse documento e que a partir de agora vai ter. E como o fisco ele quer usar essa base para apresentar o quanto de imposto eu devo, ele quer blindar, garantindo que se eu quiser cancelar um documento fiscal, eu posso até cancelar dentro do prazo previsto em lei. Então vamos aguardar a nota de serviço para ver qual vai ser o prazo nacional. Só que se realmente eu quiser ainda cancelar, aí já tem a multa prevista de 66% sobre a nota sobre o documento fiscal. Certo. Então, é aí que eu chamo a atenção do quê? A reforma tributária não é só da contabilidade, ela não é só do tributarista. A reforma tributária é do empresário. É da empresa? É da própria população, né? Exato. Todo mundo tem que estar atento. Então eu vou ter que qualificar a minha equipe de vendas para a nova regra, a equipe de compras pela nova regra, o faturamento pela nova regra, porque o faturamento ele vai olhar para a nota, fiz errado, consigo cancelar ainda. Agora, a partir do momento que eu já entreguei a mercadoria, eu já não cancelo mais. E se eu resolver cancelar, você pode ter certeza que eles vão criar um jeito dessa multa ainda ser automática, de você cancelar e já sair o boleto na impressora para te pagar. Então, eu tenho que começar a tomar cuidado com isso, porque... Porque se a gente somar ali, tem 28% de imposto. Se eu não emitir a nota, é mais 28%. Já deu 56%. Se eu tiver ainda uma emissão e um cancelamento, eu vou ter mais metade dois disso. Terços. É 65%, vai chegar a 70% de imposto sobre o valor da nota que foi emitida. Imposto mais multas, exatamente. É muito grave isso. Então, assim, eu preciso que o meu faturamento esteja afiado com as regras para ele não fazer coisa errada lá na ponta. Por isso que eu comentei da questão da profissionalização. Então, as empresas, no modo geral, elas vão ter que se preocupar com isso, porque, por exemplo, essa multa, ela independe do sexo da empresa, presumido real ou simples. Certo? Então, o governo ele quer o quê? Usar o documento fiscal como base para fazer a apuração. Por isso que eu sempre brinco nos meus treinamentos, que se a reforma tributária é um filme, o XML é o ator principal. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu documento fiscal. Estou emitindo corretamente hoje? Já deveria. Só que hoje a contabilidade consegue ainda mexer os pauzinhos para ajustar alguma coisa. No futuro, ela não vai ter muita liberdade.
Ela vai ter o quê? Opa, Dani, aqui, ó, tu errou aqui, ó, para arrumar isso aqui, tu vai ter que fazer essa nota, esse documento. Então a Dani vai ter que emitir um novo documento para corrigir o errado. E aí hoje a contabilidade consegue matar no peito e resolver muitas coisas internamente que a gente nem sabe, né? Que a gente nem sabe, certo? E isso vai começar a ficar muito mais transparente. Por isso que aquela fala que a gente comentou do contador barato, etc., entra novamente agora aqui. Pô, meu contador está preparado para me orientar para todas as mudanças e vai conseguir me orientar para eu pagar o imposto correto com todas essas mudanças? E aí entra também os outros serviços, né? Porque às vezes a empresa cresce e ela não tem um bom advogado, ela não tem ninguém que olhe os contratos, ela não tem alguém competente no financeiro. Então, você começa a terceirizar alguns serviços, você tem uma qualidade melhor e erros menores. E aí, o que é que acontece com isso? O teu custo diminui. Então, apesar de você pagar, por exemplo, um BPO terceirizado, você acaba tendo um custo menor. Por quê? Porque você não tem mais os erros que são cometidos pela equipe interna, que normalmente não tem um treinamento, não tem um treinamento específico disso. Tu tira uma preocupação da tua frente, né? Exatamente. Porque assim, como a gente comentou, né? A mão de obra está escassa, né? E a gente está falando de um estado, né, que tem uma qualificação profissional contínua. Então, a gente vê pessoas que estudam, etc. Tem, né, assim, aquela questão do nem trabalho nem estudo, mas aqui entra no estado esse ranking ainda é até baixo. Só que a gente percebe o quê? O escritório de contabilidade hoje tá difícil achar gente para trabalhar. Se aqui tá difícil, imagina em outros lugares, Imagina em né? outros lugares. E a gente percebe que tem bastante gente vindo para cá pela oportunidade do emprego, pela oportunidade de trabalhar. Então, assim, a gente está com dificuldade de mão de obra. Está aumentando o volume de obrigações que eu tenho que analisar e cumprir e acompanhar. A reforma tributária vai duplicar esse esforço. Então, eu preciso realmente dividir a responsabilidade daquilo que é o papel da contabilidade, aquilo que é o papel do empresário e o empresário, no seu segmento, dividir para cada qual a sua responsabilidade, compras, vendas, recebimento, faturamento, porque senão não vai dar conta. Não tem como eu imaginar que a contabilidade vai dar conta de fazer tudo o que precisa ser feito sem que a empresa mude o seu formato de atuação, a sua forma de emitir o documento fiscal. E aí a gente vai perceber justamente isso. Algumas empresas ficando pelo caminho pela deixar de lado a adaptação da reforma tributária. João, eu teria ainda mais algumas perguntas para te fazer e, como tu mesmo falasse, esse assunto demanda dias e mais dias para a gente conseguir. Aqui a gente consegue ficar uma semana conversando tranquilamente sobre todos os pontos. Isso faremos. Vamos fazer mais vezes conforme forem saindo as resoluções, porque nem tudo está definido, né? Hoje já tem muito mais coisa definida do que nosso último episódio, que foi sobre a reforma tributária. Então, a gente trouxe de novo alguém especialista nisso, justamente para passar para os empresários todas as demandas. João, como é que o pessoal te acha nas mídias sociais? Então, tem o meu Instagram, né, João.Philips, né? Tem a própria da minha empresa, né? Visão _moderna, né? Então, pelo Instagram é nosso principal meio de comunicação. Nós temos nosso próprio site também, visãomodernatreinamentos.com.br. Então, são os caminhos mais curtos para me encontrar, né? Então, eu estou procurando sempre fazendo materiais sobre a reforma, chamando atenção a esses pontos, né? A gente procura, né, sempre fazer um linguajar direto, lúdico, né? Então, em outra oportunidade, a gente pode fazer um bate-papo. Eu tenho planilhas que a gente consegue apresentar na prática como fica para o empresário a mudança de custo, preço. Então, eu acho que o principal ponto que eu me coloco na reforma é ser realmente o mecanismo de comunicação para fazer a reforma tributária acontecer de uma maneira menos sofrível. Menos traumática. Então, eu estou buscando isso com a mentoria que a gente está fazendo. A gente está agora com a 4ª turma lançada. A gente vai fazer um bate-papo dia 12 de fevereiro em parceria com o Sescom Educa, né, que é nosso parceiro nesse projeto. Né? E a gente vai começar a 4ª turma dia 12 de março. A gente se reúne todo mês para ficar 3 horas debatendo os assuntos da reforma tributária, deixar o pessoal atualizado e trazendo algum assunto. Né? Por exemplo, a aula agora de fevereiro vai ser justamente sobre operação com bens imóveis, porque o pessoal está bem preocupado e já está começando a querer fazer simulações de como vai ser para os clientes, né, esse impacto da reforma, até mesmo para se planejar. Né? E como eu sempre digo, né, usar o tempo a seu favor. Então, a gente está em janeiro, né? A gente tem aí
o ano todo para se planejar para o ano que vem, que o ano que vem começa a mudar. Então, usa o tempo ao seu favor. Né? Tudo bem que a gente não tem as alíquotas ainda publicadas, vão ser publicadas. Então, a gente não consegue resolver muita coisa agora, mas já dá para começar a pensar em revisão de contratos, como já foi citado, né? Revisão, estruturar quem são os principais clientes, quem são os principais fornecedores, começar a estruturar uma simulação, porque quando vinham as alíquotas, fica fácil eu começar a fazer um comparativo para tomar a decisão. Então, realmente, esse é o caminho. João, eu acho que foi uma conversa extremamente esclarecedora, né? Eu acho que para todo mundo vai ficar muito mais claro do que a gente tinha de ideia antes. Te agradeço imensamente a companhia aqui nesse dia. Agradeço novamente, Dani, aí pela oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Dar os parabéns pelo canal, certo? Para você que acompanhou aqui, continue acompanhando o assunto reforma tributária, ele é importante, certo? Então, dá os parabéns aí e nos vemos nos próximos encontros aí, então. Com certeza. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, passe para os seus amigos empreendedores. E ficamos por aqui com mais um Café de Quinta.